Olá, meus amigos, muita paz a todos. O nosso estudo da noite de hoje está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, lição 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Para começarmos a nossa troca aqui de conversa, de entendimento sobre esse tema, é importante que a gente vá buscar o significado da palavra cilício. Então os dicionários trazem para a gente o seguinte: cilício, antiga veste ou cinto de tecido, áspero usado sobre a pele como penitência. Outra definição: cinto, corrente ou cordão com pontas ou farpas que os penitentes usam sobre a pele como forma de mortificação. Bom, a gente vê que era comum no passado e veio se perpetuando através dos séculos a crença de que só através do sofrimento, só através da dor é que eu tenho condições de me purificar e de conter um delito que eu tenha cometido. E isso é uma tradição histórica, sociológica, antropológica, que vem através dos séculos, trazendo essa visão de sofrimento, purificação. E esquecemos que há 2000 anos veio um ser lúcido, puro, um mestre, um educador, que mostrou para a gente que precisamos aprender através do amor e não através da dor. Que quando entendemos os porquês dos nossos sofrimentos, fica mais fácil para superarmos as nossas dificuldades. Veio mostrar que amar não é sofrer. Mas essa cultura do sofrimento veio ao longo do tempo, trazido principalmente através das religiões, das crenças, como uma forma de saldar as nossas dívidas. E até hoje nós alimentamos essa ideia que precisamos sofrer e cada vez mais para nos purificarmos. Lê do engano. Iniciando esse capítulo, o Espírito Amigo traz assim, logo um questionamento para a gente. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão é equivalente a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele com quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? Então o amigo espiritual já vem trazendo para a gente que nós precisamos utilizar todos os meios possíveis, legais, éticos, para eliminar um sofrimento. Os sofrimentos existem, não podemos esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a dor ela é constante dentro desse processo nosso de ignorância do conhecimento das coisas, e por ignorância nós sofremos constantemente. Mas o amigo espiritual vem mostrar para a gente que todos os meios que nós tivemos ao nosso alcance, lícitos, são viáveis para a solução do nosso problema. E o amigo espiritual vem dizendo que a função, as provas têm por fim exercitar a inteligência, a paciência, a resignação. Bom, as provas que nós passamos, exercitar a inteligência. De que forma? Se nós somos dotados de inteligência, é a capacidade de buscar soluções para os nossos problemas. Se eu sofro, é uma realidade. Mas daí eu ficar acomodado no meu sofrimento é outra coisa. Então a inteligência me permite buscar meios, soluções, caminhos para que eu possa vencer as minhas dificuldades, as minhas dores. Eu não posso simplesmente estar numa condição, eu posso
ter nascido numa condição socialmente inferior, com dificuldades financeiras, com dificuldades de habitação e tudo mais. Só que a inteligência que eu tenho pode me permitir buscar caminhos, encontrar soluções para melhorar a minha condição de vida, melhorar o meu proceder. A inteligência me permite isso. As provas também nos ajudam na paciência. Na paciência que nos permite entender que nada pode ser feito de forma precipitada, desorganizada. Que se eu sofro, se eu estou passando por uma dificuldade, eu preciso, com a minha inteligência, encontrar caminhos para solucionar meus problemas. Mas que eu tenho que ter a paciência para esperar o momento certo. Eu analisar as situações, os pormenores, ver se é o momento de agir dessa forma ou de outra, aguardar, ter a tranquilidade de aguardar o momento propício. E quando ele diz resignação, é eu ter essa capacidade de perceber que nem tudo está ao meu alcance de mudar, e aquilo que não está ao meu alcance eu tenho que ter a resignação de entender que eu preciso, neste momento, aquilo que não está ao meu alcance, entregar nas mãos de Deus e deixar que o fluxo da vida se encarregue de nos orientar pelos caminhos necessários para a solução dos nossos problemas. O meu amigo espiritual, mais à frente, ele diz um trechinho assim, ó: contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Isso é importante a gente entender, que quando a gente estuda lá atrás, nas causas atuais das aflições, nós vamos ver que muitos dos problemas que nós vivenciamos hoje não são erros do passado ou que estamos recebendo, né, a conta agora. São escolhas mal feitas no presente. Então, caminhos que a gente escolhe sem pensar, sem ter a paciência, sem ter a resignação, sem utilizar da inteligência, a gente escolhe caminhos equivocados e acaba vindo a sofrer. Então, quando o amigo espiritual diz: contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis mais a carga, é que ele nos convida o seguinte: reflita um pouco, pensa. A dor está grande, o sofrimento está pesado demais, mas tente solucionar esses que você está vivenciando. Não queira criar, com a sua insensatez, a sua imprevidência, outros problemas desnecessários ao teu processo nesta encarnação de crescimento. Você já veio com uma carga suficiente de problemas para solucionar, de sofrimentos que vão te ajudar nesse teu crescimento espiritual. Não agrave mais a situação, mas nós insistimos em agravar. Mais à frente, o amigo espiritual diz assim, ó: torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrário à lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Quantos de nós fazemos isso? Queremos pegar tradições antigas, visões antigas de que a dor, a autopunição vai me fazer com que eu melhore, sacrificando o corpo, quando na verdade o que nós precisamos educar é o espírito, é a essência, é o que nós somos eternamente. O corpo é uma vestimenta que nós utilizamos, que é importante cuidar dele, mas ele não é a causa e o motivo dos nossos sofrimentos, das nossas faltas, do agravamento dos nossos delitos. Não. Somos nós, espíritos, que provocamos tudo isso. Então, para que martirizar o corpo, como os antigos faziam, se o problema, se a causa principal não está nele? É você rasgar uma roupa porque acha que ela não te vestiu bem, quando na verdade quem não está se sentindo bem não é a roupa em si, é você que não está se sentindo bem.
E a partir daí, qualquer roupa que você coloque, não vai te agradar. Mas a culpa não é da vestimenta. Então é importante que a gente tenha essa percepção. Mais à frente, ele diz: muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis sacrifício que Deus abençoa. Então, ele nos traz para a gente um outro tipo de sofrimento, que esse é benéfico. Quando eu me predisponho a abrir mão do meu conforto que eu estou e ir ao encontro do outro que sofre mais do que eu, e mesmo se ao ir ao encontro desse outro vai fazer com que eu sofra de alguma forma, por exemplo, vamos dar um exemplo claro, se eu estou passando na rua numa noite fria, chuvosa, e vejo uma pessoa na rua sofrendo com frio e com chuva, e se naquele momento eu sinto um convite íntimo a dar o meu agasalho, porque eu sei que ele precisa, e eu em casa eu tenho mais 2, 3, e aquele aí de repente não vai me fazer falta, ou se eu dou o meu guarda-chuva para ele, porque ele está ali ao sereno, abaixo da chuva, e não tem como se precaver, e eu sei que eu posso a qualquer momento ir ali na loja e comprar um outro guarda-chuva, quando eu faço isso, momentaneamente eu posso até vir a sofrer as intempéries, mas o fato de eu estar indo ao encontro do outro, tentar aliviar a dor do outro, esse sofrimento, essas provas voluntárias, elas são benéficas. Aí sim, porque eu estou abrindo mão do meu conforto, eu estou abrindo mão daquilo que me agrada para atender aquele que sofre. Esse é o verdadeiro silício, você praticar esse tipo de provação, ou passar por esse tipo, vamos dizer assim, entre aspas, sofrimento, porque o nosso sofrimento ali vai ser bem pequeno, vai ser momentâneo, enquanto a gente vai estar atendendo a necessidade de alguém que sofre. Então, esse é a melhor forma de você se martirizar, não o próprio corpo, não ficar criando situações maiores para você. Mais à frente ele faz uma recomendação para a gente. Ele diz: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-vos às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Então, gente, chegando já ao final do nosso estudo, ele traz pra gente isso. Fugir do problema, ir para o alto de uma montanha, para uma ilha deserta, não vai ser a solução dos nossos problemas. Nós aprendemos em doutrina espírita que o convívio, viver em sociedade, que é o necessário para o nosso crescimento. Porque eu preciso conviver com o outro, com as diferenças, com a forma diferente do outro pensar, de agir, de proceder. São nos embates que nós utilizamos a nossa inteligência para dirimir problemas, encontrar soluções. Então não adianta eu ir para um local a pretexto de eu não quero sofrer, eu não quero ter essa experiência e eu ir para um local isolado. Não. É na quentura do dia a dia que eu vou, através da minha inteligência, da minha paciência, da minha resignação, buscar os caminhos para melhorar. Então, gente, é um estudo breve, porque o nosso tempo é curto, mas o importante é que a gente perceba que nós não estamos aqui no planeta Terra para sofrer. O sofrimento é consequência da nossa ignorância das leis divinas. A meta de todos nós é a felicidade. Nós estamos aqui nesta encarnação para sermos felizes, buscarmos a nossa felicidade, com ética, com moral, com equilíbrio, sem subjugar o outro, sem atropelar o outro, buscando o nosso próprio caminho. Devemos ser felizes.
encaremos o sofrimento, as dores que nós estamos vivendo como parte de um processo necessário para o nosso caminhar. E pode ter certeza que encarando as dores e o sofrimento como etapas de um grande processo, nós vamos viver com muito mais tranquilidade, com muito mais discernimento e com muito mais desejo de caminhar cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e que possamos fazer das nossas vidas um eterno aprendizado.